Anvisa aprovou um novo medicamento contra o Alzheimer, trazendo esperança para pacientes e famílias. Mas o tratamento deve chegar com alto custo, fora da realidade de muitos brasileiros. E esse é o assunto da entrevista especial de hoje. Acompanhe. E para esse nosso bate-papo especial, recebemos o médico neurologista Francisco Vale e o advogado, especialista nessa área da saúde, Dr. Jorge Toledo. Eu começo então com o Dr. Francisco Vale. Doutor, recentemente a Anvisa aprovou um novo medicamento para o tratamento do Alzheimer no Brasil, lecanemab. O que é esse medicamento, como ele age no cérebro da pessoa que tem o Alzheimer? Doutor, muito bem-vindo aqui. Obrigado, é um prazer. Esse medicamento, o lecanemab, foi aprovado agora no final do ano passado, em dia 22 de dezembro foi publicado no DOU. É um medicamento novo, que é um medicamento modificador da doença, como a gente fala. Ele interfere na doença, mudando o curso da doença e alentecendo, retardando a evolução da doença. Mas eu devo acrescentar que nós já temos um medicamento semelhante, que foi aprovado ano passado também, em 22 de abril do ano passado, que chama-se donanemab. Então, o donanemab e o lecanemab são medicamentos semelhantes, de mecanismos de ação semelhantes. Os dois são modificadores de doença, quer dizer, prometem retardar a progressão da doença, só que são medicamentos que ainda estão com custo muitíssimo elevado. Ou seja, doutor, a gente está falando então de um tratamento, pelo que o senhor está falando, realmente promissor, né, que consegue ali retardar a progressão da doença. Os que a gente tem hoje disponíveis, eles atuam apenas o quê? Nos sintomas a curto prazo, momentâneos? Aborda essa questão, doutor, por gentileza. André, os medicamentos que nós temos hoje foram um grande progresso na época, porque a gente não tinha nenhum medicamento para beneficiar de forma nenhuma, de qualquer forma, o paciente com Alzheimer. Mas esses medicamentos, eles são eminentemente paliativos, porque eles só aumentam o neurotransmissor, a substância chamada neurotransmissor, que melhora a memória, que é importante para a memória e os processos de aprendizagem. Mas eles não interferem diretamente na patologia da doença, na natureza da doença. Então, esses que nós temos hoje, eles são medicamentos que interferem na patologia da doença, eles interferem no curso da doença. Então, esses já representam um passo muito adiante, uma etapa muito importante no tratamento da doença de Alzheimer, no sentido que a gente procura futuramente, que é de curar a doença ou, mais ainda, prevenir a doença, que ainda está um pouco distante. Mas doutor, nós já almejamos isso. Pois não. Doutor, todos com Alzheimer poderão usar esses novos medicamentos ou não? Vai ter que ser analisado caso a caso? Não apenas, André, somente esses medicamentos só são indicados, só são eficazes para as pessoas com Alzheimer que estão nos estágios iniciais. O estágio que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, que é quando a pessoa tem dificuldade de memória, de raciocínio, de outras funções cognitivas, mas ainda não tem um quadro de demência, não tem ainda dependência funcional. Ainda são pessoas independentes funcionalmente. Esse é o estágio chamado comprometimento cognitivo leve da doença de Alzheimer. Mas também são indicados para pessoas que estão no estágio inicial da demência, da doença de Alzheimer. Demência causada pela doença de Alzheimer. Falar agora com o Dr. Jorge Toledo, advogado, especialista nessa área da saúde. Doutor, então esse novo medicamento para o Alzheimer ainda não tem um valor definido no Brasil. Sabemos que é um tratamento bem caro lá nos Estados Unidos. Falando com o Dr. Francisco aqui antes da gente começar a entrevista, ele estava falando que talvez esse medicamento chegue no Brasil a um custo de 350 mil reais, dependendo, para 1 ano e meio de tratamento. E aí eu pergunto para o senhor, qual o desafio, né, para incorporar esse medicamento no SUS? Quais caminhos as famílias podem buscar para tentar acessar esse tratamento que será de alto custo? Bem-vindo, doutor. Obrigado. Bem-vindo a todos aí. É uma alegria estar aqui dividindo com vocês esse espaço e obrigado pela oportunidade. Bom, felizmente, a nossa Constituição Federal, ela não diz que o acesso à saúde é só do rico ou só do pobre. O artigo 6º diz que a saúde é um direito social. Então, cabe ao Estado ofertar todos os mecanismos médicos, intervenções clínicas, a todos, sem nenhum tipo de distinção. Obviamente que aqueles que podem pagar, é claro que devem arcar com os custos de qualquer tratamento. Aqueles que não puderem, não é por essa razão que eles vão ficar fora ou não serão incluídos nesse direito social. E aqui, artigo 196 da Constituição Federal também diz e ressalta que é um dever, um direito de todos e um dever do Estado,
E quando nós falamos em Estado, tem uma solidariedade aí entre a União, as unidades federativas, ou seja, os estados e os municípios. Portanto, todos eles, solidariamente, passam a ser responsáveis para o financiamento de eventuais tratamentos clínicos, médicos, mesmo que sejam de alto custo. Doutor, a via judicial, então, é uma alternativa possível nesses casos? E o que a Justiça costuma exigir para conceder medicamentos de alto custo? Realmente, a via judicial, ela é um caminho alternativo, desde que sejam cumpridas algumas etapas, né? Então, por exemplo, ele precisa ter a negativa administrativa. Então, ele vai ter que ir lá, procurar o sistema SUS, percorrer o caminho para fazer a requisição administrativa do medicamento. Negou o fornecimento do medicamento, ou mesmo que houve demora e não houve resposta, o usuário do sistema de saúde já cumpriu essa primeira etapa, que é obter a negativa por parte do município, do estado, né? Então, essa primeira etapa foi cumprida. Bom, depois ele tem que provar, e aí é muito importante, né, e o doutor Francisco vai concordar comigo aí, que é muito importante ter um relatório médico hercúleo. Então, mostrando, por exemplo, a impossibilidade de substituição daquele medicamento por outro tipo de droga, que seja aí fornecido pelo SUS, que tenha uma evidência científica robusta de que esse tratamento ele é eficaz. Obviamente que com o registro da medicação na Anvisa, isso praticamente fica demonstrado. Mas é importante também no relatório médico constar que esse medicamento ele tem uma evidência científica robusta, né, da sua eficácia junto ao tratamento médico, a imprescindibilidade clínica dessa medicação e também o usuário demonstra a sua hipossuficiência econômica. Então, ele tem que demonstrar que ele realmente não tem condições de arcar com esse tratamento. Obviamente, pelo valor, pouquíssimas serão as famílias, estávamos comentando agora há pouco, né? Pouquíssimas serão as famílias que vão ter acesso a esse tipo de tratamento. Mas ainda assim é importante demonstrar que ele não tem a capacidade econômica de custear esse medicamento. Cumprindo esses passos, acredito eu que não será difícil obter uma ordem judicial obrigando o Estado a fornecer a medicação. Volto a falar com o doutor Francisco Vale. Doutor, hoje o tratamento do Alzheimer, das demências no Brasil, está aquém do que seria ideal? Onde estão as falhas na análise do senhor, doutor, para a gente ter um atendimento amplo dessas pessoas com Alzheimer? Certo, não contando com os medicamentos novos, os quais a gente está falando agora, com relação ao tratamento medicamentoso, não existe déficit. O governo federal instituiu no programa de medicação de alto custo há muitos anos os 4 medicamentos que nós temos hoje disponíveis para o tratamento de doença de Alzheimer, né? Agora, no tocante a outras modalidades terapêuticas não farmacológicas, como sendo assistência fonoaudiológica, assistência fisioterápica, assistência psicológica a pacientes e familiares, ou outras modalidades de tratamento não medicamentoso, como a neuromodulação, que é um tratamento promissor não medicamentoso, também essas formas de tratamento não medicamentosas todas são de difícil acesso para os pacientes que não têm convênio médico e muitas vezes até para o paciente que tem convênio médico, dependendo do que o convênio oferece para esse cliente dele. Então, no aspecto de tratamento farmacológico, não. Nós temos acesso aos medicamentos. Nossos pacientes, todos têm acesso, mesmo os que não têm condição financeira de pagar de próprio bolso ou não tenha convênio médico. No tocante às modalidades, aos recursos não farmacológicos para o tratamento da doença de Alzheimer, tratamento paliativo, tratamento no sentido de melhorar a qualidade de vida da pessoa e dos seus doentes e dos seus familiares, sim, aí nós temos deficiência, sim. Doutor, agora entra um papel importantíssimo, né, que é o governo se mobilizar para, de fato, né, trazer esse medicamento, para que seja um medicamento ao acesso de toda a população. E aí entra também o trabalho dos pesquisadores, da classe médica, no incentivo, né, ao levar para o governo federal a importância que esse medicamento vai ter se incorporado ao Sistema Único de Saúde. Certamente, viu, André? Esses medicamentos que vêm para a doença de Alzheimer, eles atendem à necessidade do paciente, eles deixam
deixam, evidentemente, os pacientes e familiares felizes com a perspectiva terapêutica. Assim como também ao médico, porque nós temos poucos recursos farmacológicos hoje para tratar a doença de Alzheimer. Então, quando a gente recebe a notícia do advento de um medicamento novo, como são esses dois que eu citei, o donanemab e o lecanemab, então nós ficamos felizes porque a gente vai ter mais recursos terapêuticos, recursos medicamentosos para oferecer ao paciente, com a perspectiva de retardar a progressão da doença, de melhorar a qualidade de vida e retardar a progressão da doença, consequentemente melhorando a qualidade de vida dos seus familiares e cuidadores. Vamos seguir o nosso bate-papo aqui, doutora, pegando o gancho novamente do que a gente vinha falando, que é um medicamento de alto custo, né? Então vamos lá, a pessoa entrou com a ação judicial e aí não só, né, futuramente agora do Alzheimer para esses novos medicamentos, mas de tudo que a gente já tem hoje na medicina, mas que custa caro para o tratamento de várias doenças. A pessoa entra na justiça, consegue o medicamento, quando ela vai na farmácia de alto custo, muitas vezes dá com a cara na porta porque o remédio não tem, a licitação atrasou, em breve vai chegar, até remédio para transplantados, né? A gente já mostrou isso aqui no jornal e o senhor já participou com a gente. E aí é um drama para essas famílias também, né? Você tem uma decisão da justiça, mas essa decisão não é cumprida muitas vezes. Isso acontece muito frequentemente. Desculpa, vou só acrescentar rapidamente, né? Isso acontece muito frequentemente na prática clínica dos médicos que lidam com Alzheimer, né? Que tratam pacientes com Alzheimer e outras demências. Esses 4 medicamentos estão na lei como sendo de oferta gratuita aos pacientes e obrigatória, mas depende muito da decisão do município, né? Então, muitas vezes, muitos pacientes chegam até mim e dizem, olha, doutor, eu fui lá e medicamento não tem. Medicamento tal não tem, mas eu falo, mas esse medicamento é de oferta obrigatória, é por lei, pelo Programa de Medicação de Alto Custo do SUS, do governo federal. Mas não tem, simplesmente não tem, o prefeito não compra, a licitação não houve e o paciente fica sem a medicação. Tá aí, né, doutor Jorge? É uma situação bem complexa, né? O doutor Francisco recebe o paciente lá, o paciente diz, fui na farmácia de alto custo, não tenho medicamento. E aí, muitas vezes, recorre novamente à justiça, para que a justiça, de novo, vai lá e pergunta por que esse medicamento não está sendo fornecido no prazo correto, né, doutor Jorge? Por isso que existem alguns mecanismos previstos em lei, né? Nós dizemos aqui, um jargão aqui entre os advogados, operadores do direito, que decisão judicial não se discute, se cumpre. Então, é compulsório o cumprimento da decisão judicial, a menos que você consiga ter a revogação dela, através de um recurso. Enquanto isso não acontecer, ela tem eficácia e tem que ser cumprida. Aí tem 2 formas. A primeira é a fixação de multa diária. Só que eu penso o seguinte, viu, André e doutor Francisco, o gestor público aqui no Brasil ele fica muito em berço esplêndido, sabe? Porque a ineficiência dele acaba sendo devolvida, a custa dessa ineficiência dele acaba sendo devolvida para a própria população. Porque no frigir dos ovos, quem é que vai pagar depois essa multa pelo descumprimento deliberado de uma ordem judicial? Nós, contribuintes. Então, deveria ter, e tem mecanismo para isso, mas pouco se faz ainda, pouca movimentação a gente vê pelas procuradorias de Estado, procuradorias de município, de responsabilizar o gestor, nesse caso. Então, se ele não cumpriu a ordem judicial e não tiver uma justificativa plausível para isso, tem que pagar a multa e essa multa depois tem que se apurar da responsabilidade dele. Por que ele não cumpriu? Qual foi o ato falho da gestão dele que deixou de atender uma ordem judicial? Não tem justificativa, não tem justificativa. O Estado é o único que primeiro ele vê o que ele vai gastar, depois ele manda a conta para o contribuinte. Nós somos o contrário, né? Então, primeiro nós fazemos nosso orçamento, e aí nós gastamos dentro daquilo que nós fizemos no nosso orçamento. O Estado não. O Estado vê quanto ele vai gastar e manda a conta para o contribuinte. E qual a razão, então, de não ter, supostamente, recursos para atender uma ordem judicial? Não tem. Não tem. A resposta primeira é a ineficiência. E a ineficiência tem que ser cobrada, tem que ser responsabilizada. Aí sim as coisas vão começar a melhorar. Ou seja, doutor, muitas vezes não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Gestão e planejamento, André, é o que falta. Gestão e planejamento, porque recursos tem. Há repasses por parte do Ministério da Saúde regularmente para os estados e municípios. Agora, o que acontece na hora que esses recursos chegam aqui é que são elas
Então, a população também tem que ficar de cima nesse sentido. Existe o Conselho Municipal da Saúde, que é justamente para isso, para cobrar como é que esses recursos estão sendo empregados aqui. Porque, afinal de contas, o usuário do sistema de saúde, ok, os 3 entes são responsáveis, União, Estado e Município. Mas onde é que reside o usuário? É no município, não é no Estado e não é na federação. Então, principalmente no município, é que tem que ter uma gestão e um planejamento eficiente. Para amarrar, encerrarmos aqui esse nosso bate-papo, doutor Francisco Vale, estamos caminhando aí, a população está envelhecendo cada vez mais. E aí, como a gente foge do Alzheimer, doutor? Quais caminhos o senhor diz, faça isso para você ter uma qualidade de vida boa e não chegar a ter a doença aí no futuro? Verdade, André. As pessoas me perguntam, doutor, existe mais doença de Alzheimer hoje? Tem mais doença de Alzheimer hoje que tinha na época da minha avó? Eu falo, tem sim. As pessoas estão envelhecendo mais, a doença de Alzheimer é uma doença que ocorre mais em idosos. Quanto mais idosos, maior o número de pessoas com Alzheimer. E a pirâmide etária brasileira está se invertendo. Antes era crianças na base, idosos era o pico da pirâmide. Hoje está se invertendo, já se torna assim, onde o ápice da pirâmide hoje não é mais com idosos, há muito mais idosos, há mais idosos que crianças e, portanto, mais doença de Alzheimer. Além disso, os mecanismos de diagnóstico, médicos, exames, facilitaram muito o diagnóstico precoce da doença. Agora, nós não temos prevenção específica contra a doença de Alzheimer. Então, nós focamos na prevenção, para a prevenção, nós focamos em hábitos, em modo de vida, hábitos salutares como alimentação, atividade física, atividade mental, lazer, tratar as suas doenças existentes como pressão, hipertensão arterial, diabetes, que todas favorecem a ocorrência de doença de Alzheimer. E concomitantemente evitar os hábitos nocivos como tabagismo e etilismo, alcoolismo em excesso. Agora eu quero acrescentar uma pequena situação ainda em relação aos 2 medicamentos, donanemab e lecanemab, com relação ao custo. São medicamentos de custo muito alto, R$300 mil, estimativa hoje de R$300 mil por ano do tratamento. O tratamento em geral vai ser a proposta de 1 ano, mas podendo se estender até 1 ano e meio. Então, hoje, 5%, que são os ricos, 5% da população brasileira, conseguem arcar do próprio bolso com esse tratamento. A classe média que tem convênio médico vai acionar o seu convênio para pagamento do tratamento, que vai ser uma luta judicial, como o Dr. Jorge mencionou muito bem. E a grande maioria, e a maioria que é na nossa população, que não tem nem convênio médico, nenhum tipo de plano de saúde, vai ter que recorrer ao governo federal, municipal, estadual e municipal. Vai ter que ser assim, vai ter que haver mecanismos pelo governo de proporcionar a essas pessoas também o tratamento necessário, assim como os ricos terão condição de ter. O justo é que eles tenham também. Semelhante a isso, ocorreu com relação aos medicamentos que nós temos hoje. Os 4 medicamentos hoje, que hoje têm acesso, têm custos mais acessíveis, na época, 15 anos ou mais atrás, eles tinham um custo altíssimo. Por pressão popular, o governo federal acabou colocando esses medicamentos no chamado programa de medicação de alto custo. E aí, então, eles se tornaram acessíveis às pessoas que não têm condição financeira, aos usuários do SUS. E eu acredito que deve acontecer o mesmo com relação a isso. Deve por dever e deve por probabilidade. É o que eu acho que vai acontecer em eu diria, curto prazo, curto, médio prazo no máximo. Doutor Jorge, então a população está envelhecendo, como eu falei com o doutor Francisco anteriormente, E aí os governos precisam se mobilizar, Precisam ofertar saúde de qualidade para essas pessoas, para a terceira idade. Isso mesmo, André. A universidade, felizmente, nós temos bons centros universitários no país que produzem conhecimento. O conhecimento hoje é de acesso mundial. Os gestores, as políticas públicas deveriam embasar as suas decisões com base nesse conhecimento já bem demonstrado para evitar desperdício de recursos. Então você veja, André, que tem que ser alvo de política pública isso. Isso aí tem que ser institucionalizado. A questão da saúde mental, infelizmente, ainda ela precisa de avançar muito. O doutor Francisco sabe como é que são as dificuldades aqui, na porta aqui do sistema municipal de saúde mesmo. Às vezes você tem paciente aí que está com um distúrbio psiquiátrico, ele é posto lá na UPA, não deveria estar lá,
lá não seria o lugar mais apropriado para isso, mas por falta de opções de equipamento, colocam ele lá, tomando vaga de outros pacientes que precisariam de ter uma intervenção clínica de outra forma, justamente por esse descaso. Então já chegou a hora do governo, quando eu falo governo do Estado, os 3 entes, levar isso muito a sério. Fazer uma política pública de saúde mental também, assim como eles fazem campanha para o colesterol, para o combate ao diabetes, tem que ter também uma campanha muito séria de prevenção ao Alzheimer, e isso vai acabar, a prevenção vai ficar mais barato do que depois ter que fornecer medicação, tratamento para um mundo de pessoas aí que, infelizmente, foram excluídas de políticas públicas, que era dever do Estado e dos gestores públicos terem patrocinado essas políticas. Então, a gente fica esperançoso, né, com esses novos medicamentos, e que isso, então, melhore a qualidade de vida das pessoas e também dos familiares. Tá? Tem casos aqui muito próximos que estão cuidando de pessoas com demência ou com Alzheimer, e a gente sabe, porque não é só o paciente que fica doente não, viu? As famílias também ficam doentes, a gente sabe como é custoso para uma família cuidar de um paciente nessa situação. Foi um bate-papo aqui que eu tenho certeza que agregou muito para quem está em casa. Agradeço muitíssimo a presença do Dr. Francisco Vale, médico neurologista, especialista nessa área do Alzheimer, das demências. Dr. Jorge Toledo, advogado, especialista na área da saúde. Um grande abraço a vocês e até a próxima.